cuidado, ela advém dessa experiência das cirandas, né? Que é uma ideia de uma universidade popular, onde possa ter processos de formação, de pesquisa, de cuidado, e tendo a educação popular e a arte como caminhos possíveis. Você é médico? Não, eu sou ator, sou poeta e educador popular, né, pode-se dizer. Mas aí você está na secretaria hoje? Na secretaria? Não, as Cirandas da Vida é uma ação que é responsável pelas estratégias de educação popular e saúde do município de Fortaleza. Certo. Né? E isso fica numa coordenadoria da Secretaria de Saúde. Entendi. Aí você está ligado exatamente a esse projeto. Não é um projeto, é uma política de educação popular do município de Fortaleza, que é as Cirandas da Vida. E as Cirandas de Arte, Aprendizagem, Pesquisa e Cuidado é uma discussão que a gente vem tendo Sei. de como a gente pode desenvolver ações nesse campo da formação, do cuidado, da educação popular, para além da gestão de Fortaleza, para além da própria Ciranda da Vida, né? Que está institucionalizada. E o que é a Ciranda da Vida? É a estratégia de educação popular em saúde do município de Fortaleza. Como que funciona? Tem várias ações, de processo formativo, de cuidado, das práticas integrativas populares de cuidado, né? É uma experiência que hoje é referência em termos nacionais, para a educação popular em saúde no Brasil. É uma das experiências muito importantes. Eu sou da área de saúde. E que aí tem uma tese da Verinha, de doutorado, que virou até linha de pesquisa, que é contando a experiência das Cirandas da Vida. Que você pode encontrar essa tese na UFC, que é a Universidade Federal do Ceará. Você procura dialogismo e arte, né? Eu boto lá Vera Dantas e tal, as Cirandas da Vida, você vai encontrar a tese dela, que é muito bacana. Quer dizer, hoje é um marco, até em termos de pesquisação. Eu entrevistei, ela foi a primeira pessoa que a gente conversou, porque aqui o objetivo eu acho que essas perguntas aqui servem mais para ela do que para mim. Porque eu acho que ela trabalhou essas possibilidades. Ela juntou essa ideia da pesquisação, mas não só se limitou a ela, quer dizer, tanto que a ciranda ampliada de pesquisa foi uma possibilidade que hoje virou uma linha de pesquisa, né, na Universidade Federal do Piauí. Do Piauí? Então, para ver o impacto que teve essa tese dela, né? E isso é a partir da experiência da Ciranda da Vida. Entendi. Onde todos nós fomos levados a produzir parte da tese, né? Porque nós fizemos, quer dizer, os pesquisados são autores também da tese, né? Foi bacana. E também nós contribuímos com o processo de defesa da tese. Ela contou. Foi numa obra terapêutica. A universidade disse que nunca mais vai ter ido. Em vez de gostar, né? Acho que não é uma concessão, né? É uma estupidez, né? E foi uma inovação, realmente, foi lindo. Assim. E aí a gente se utilizou do ato sendo poético, que é essa linguagem que a gente vem desenvolvendo, sendo poesia, para fazer a defesa da tese. Isso foi... Mas isso porque já era o resultado de toda uma construção, né? Sim. O ato já era um clímax, vamos assim dizer, pelo que eu entendi, né? O ato foi a linguagem encontrada, adequada para fazer a defesa nos moldes que estavam propostos pela pesquisa. Coerente com a pesquisa. Coerente com a pesquisa. Então não podia ser, vai lá mesmo, aquela maneira formal. Então por isso que o próprio ato sendo poético, né, que a gente não chama de espetáculo, chama de ato. Sim. Então, nesse sentido, acho que
foi bastante inovador, teve um impacto muito grande para nós e para ela, e para as experiências de educação popular em saúde no Brasil, que ela passou a ser uma referência. Mas assim, no teu cotidiano, com essas cirandas de... Como é que chama? Cirandas da vida. Da vida. No teu cotidiano, né, assim, que você atua, como é? É onde que acontece essas cirandas? É nas comunidades? São nos postos de saúde? Onde é que acontece? Deixa eu só pedir pro pessoal dar uma paradinha. Então, nós temos as cirandas da vida, acho que a Verinha deve ter contado isso, mas ela nasce através da ANEPS, que é a Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde, né, dos movimentos que desenvolvem educação popular em saúde no Brasil, e através da ANEPS e do movimento SCAM, Movimento SCAM Popular Livre de Rua, que é um movimento que nasceu a partir tendo como linguagem principal o teatro e a cena-poesia, mas hoje é um movimento de cultura popular muito importante, talvez o mais genuíno movimento de cultura popular no Nordeste e talvez no Brasil, na maneira como esse movimento se expressa e como ele se sustenta, né? Porque é um movimento que não tem direção, não tem pessoa jurídica, é um movimento de grupos e artistas populares, de mestres e intergeracional. Você tem crianças, tem adolescentes, você tem artistas com mais de 50, 60 anos, além dos mestres, que se associam ao movimento nas cidades onde a gente ocupa. Então, o movimento SCAM foi uma das referências da Ciranda da Vida, né? O outro foi a própria ANEPS. E começou, a princípio, com encontros na periferia de Fortaleza, né? E esses encontros eram utilizados alguns caminhos metodológicos, e um deles era o ciclo de cultura, né? As rodas de conversa, a arte também, o próprio teatro como uma forma de mobilização comunitária, social, e a história do desenho em quadrinho também, um outro caminho para a expressão das crianças. As crianças, era muita criança nas reuniões, porque as mães estavam ali, e aí se encontrou uma forma onde a Josi Dantas, sua colega, pôde contribuir muito nesse período das cirandas, da formação das cirandas, porque ela começou a cuidar como pedagoga, de dar conta de como fazer com que as crianças participassem daqueles momentos. E aí o desenho, né, eles se expressavam através do desenho. E a partir dali eles emitiam sua opinião em relação à realidade concreta local, né? A partir dos desenhos, da leitura desses desenhos, se viu o que eles propunham como tema ou como situação limite daquela comunidade. Uma coisa muito curiosa, muito interessante. Crianças de escola, isso acontecia na escola regular? Não, esses encontros geralmente aconteciam em espaços comunitários, né, de moradores. Mobilizados por associações? Associações, em ocas comunitárias, né, de igrejas, enfim, o que dispunha de equipamentos das comunidades, esses encontros aconteciam. Desses encontros, em toda Fortaleza, em todas as regionais, foram levantados muitos temas, grandes temas, e esses temas também indicavam
a situação em que as pessoas viviam, a situação de limites, e a partir daí as cirandas começou a desenvolver um trabalho com as comunidades. E na época tinha um secretário de saúde que, já conhecendo também a própria experiência dos campos, a experiência da NEPS, e muitos dos atores que estavam trabalhando as cirandas nesse período, chamou já por que isso não vem para dentro do sistema de saúde, né? Porque vocês estão da secretaria, no caso. Porque o que vocês estão fazendo é o que a gente precisa fazer, né, para tentar melhorar aí a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. E aí as cirandas foi para dentro da gestão e está até hoje. Mas não perdeu essa dimensão da comunidade. Diz que as cirandas têm um pé na comunidade e outro pé na gestão. E para articular esse movimento das cirandas nas regionais, quer dizer, criou-se a figura do cirandeiro, que é uma dessas pessoas que foram descobertas nesses grandes encontros nas regionais, que são dos movimentos sociais. Então, o cirandeiro não é um especialista em saúde, não é um técnico de saúde, ele é um cara da comunidade que conhece muito o que acontece lá dentro. E aí se formou uma equipe de cirandeiros, que são os articuladores regionais, onde eles vão continuar esse processo de encontros, de reuniões, de discussões, e se utilizando da linguagem, ou das linguagens da educação popular e saúde, e muito a questão da história de luta e resistência da comunidade, o ciclo de cultura, né, a roda de conversa, a ideia da arte como mobilizadora e agregadora, né, de atores, porque muitos adolescentes, por exemplo, em situação de risco, né, ou como depois se refez esse termo, são adolescentes em conflito com a lei, né, jovens adolescentes em conflito com a lei, e isso tudo começou a ser atraído pela prática artística, né, a descoberta de pessoas que praticavam o hip hop, a poesia, o grafite, e dessa forma você foi atraindo esses novos atores e, a partir dessas linguagens, discutindo os problemas que a comunidade vivia. E, a partir do ciclo de cultura, construindo, a partir da descoberta, vamos dizer assim, dos atos limites, da situação limite das comunidades, a ideia desses grupos sociais, das comunidades, construir os seus atos limites. Como superar isso, como dar conta desses desafios. E a Cirandas está aí até hoje buscando fazer essa ponte de escuta, de problematização, de discussão das realidades de cada região e fazendo o tensionamento dentro da gestão da saúde. E além disso, definindo com esses grupos dos movimentos sociais, com as comunidades e trabalhadores do SUS, definindo trilhas. Então, o tema da violência que foi mais apontado como a principal situação limite, mas muitos outros temas surgiram, como, por exemplo, do acesso, né, na saúde na época, e esses temas debatidos e definido ações de formação, processo formativo, né, junto aos trabalhadores, né, junto aos movimentos sociais, e aí começou a se ampliar também essa rede. Surgiram a ideia das ocas terapêuticas, né, que já tinham uma experiência muito importante em terapia comunitária de Quatro Vales, né, aquela experiência do Pirambu, e o município também
construiu, a partir dessa experiência, algumas ocas. E hoje nós temos, já havia também uma oca terapêutica no Conjunto Palmeiras, na Regional 6, que é uma região de Fortaleza. E hoje tem uma oca também em São Cristóvão e tem o Espaço Ecobé, que é um espaço muito importante, que fica dentro da Universidade Estadual, a UES. E esses pontos se tornaram pontos não só de cuidado, né? Em massoterapia, em reiki, em reflexologia, né? Em terapia comunitária, mas também acabaram se transformando em espaço de formação nesses várias modalidades de cuidado. E agregou outras áreas de conhecimento, por exemplo, estudantes de outros cursos de agronomia, de meio ambiente, ou não? Ou ficou algo restrito ao pessoal da saúde, propriamente dito? Eu digo dentro da universidade. Dentro da universidade eu não tenho esses dados, que a Verinha deve ter, mas assim, não há uma área da saúde, por exemplo. Quer dizer, tem alunos de vários cursos que frequentam o Espaço Ecobé, né? Quer dizer, é uma grande procura realmente dos estudantes e de alguns professores. E nesses outros espaços é completamente aberto, tanto para os usuários do SUS que frequentam as unidades de saúde. Quer dizer, tem uma OCA, por exemplo, de São Cristóvão, que fica na Regional 6 de Fortaleza, que ela fica do lado de uma unidade de saúde. Então, muitos problemas e esse foi uma construção também de linkar, de discutir, de aclarar essas possibilidades desses espaços de cuidado, né? Irem penetrando dessa ideia, né, do cuidado para além do remédio, para além da medicina, da biomedicina e tal, de que esses elementos do cuidado, né, do reiki, da massoterapia, da terapia comunitária, que tudo isso tinha uma importância muito grande e precisava de um tensionamento junto aos trabalhadores também, porque não é uma coisa pacífica assim, como a gente vê aqui que não é pacífica a educação popular dentro da universidade, embora tenha uma linha de educação popular e são as contradições, né? E no campo trabalhadores da saúde, que você diz. E aí esses tensionamentos feitos tanto no nível da gestão macro como no nível da gestão dessas unidades de saúde. E um dos caminhos que a gente encontrou foi formar os trabalhadores, né? Os profissionais, né? E isso tem tido um impacto grande, principalmente quando a educação popular entrou na formação dos residentes. Então, todos os grupos, né? As turmas de residência multiprofissional, residência médica, né? De Fortaleza tiveram um momento da formação deles em educação popular. Então isso acho que foi muito importante para sensibilizar parte, né, dessa equipe importante do SUS, né, nas diversas regiões. E também ações de cuidado e formação com os trabalhadores através do CERES e tal, que é o Cuidando do Cuidador, né, onde a Cirandas também teve e tem já teve até mais de processos formativos, de ações junto, fazendo parceria com esses centros. Então a Cirandas hoje ela tem uma trilha, que é uma trilha do cuidado, das práticas integrativas e populares de cuidado, que é uma trilha que envolve a ideia da humanização da saúde. Uma outra trilha, a gente chama de trilha, são eixos de ação das Cirandas, né? E trilha porque é um nome que você vai caminhando e tem continuidade, é processual.
Um outro é esse dos jovens em conflito com a lei, já que o trabalho das cirandas é muito ligado a esses movimentos sociais populares que já têm uma experiência com a população, que já tem. Então, a ideia das cirandas é fortalecer esse trabalho desses movimentos e linká-los ou articulá-los com os serviços de saúde, que é a situação difícil, por exemplo, com os jovens em conflito com a lei. Por um lado, eles não têm acesso, porque os profissionais, por um lado, não têm preparo para atender esses adolescentes e jovens, né? Não tem uma formação nesse campo, né? Geralmente as pessoas temem, né? Que são pessoas que já têm alguma ida na delegacia, que já têm ou por questões de droga, quer dizer, são jovens e crianças e adolescentes então os trabalhadores não têm com que linguagem utilizar, como é que eu acesso esse jovem, como estabelecer o diálogo, e por outro lado os jovens não vão porque se sentem discriminados, e a história do preconceito e tal. Então, um trabalho muito interessante que foi feito na Regional 2, nesse sentido de, a partir das linguagens artísticas, a partir do hip hop, né? A partir do grafite, que eles dominam profundamente, foi possível ter acesso, chegar nesses jovens e começar a discutir possibilidades com eles. Uma outra trilha importante das cirandas é essa questão da arte, né? A arte como uma dimensão, né, da produção do conhecimento, como uma dimensão do cuidado também, né? Do cuidado do ser, né? Com a formação do ser, com a criatividade, né? Com a percepção, né? Sensível, né? Então a arte passou a ser um caminho não só de produção de conhecimento para a gente, mas também como um caminho de uma ação que atinge o que você não atinge, por exemplo, com as práticas integrativas do cuidado, que você não atinge com outras linguagens, com esse discurso mais da saúde, discurso mais técnico, discurso... E o outro é a questão da gestão participativa, né? Que aí é a link que a gente faz com a ideia da gestão e dos usuários, né? De como a população participar, né? Da construção das políticas públicas, principalmente as políticas públicas de saúde, né? Como eles acessarem esses orçamentos, a distribuição desses recursos, a aplicação, de que maneira que eles podem, porque vai para além da própria ideia de controle social, de conselhos e tal. Aí a ideia é de você estar preparando a população para dar conta, tomar conta, né, da própria gestão pública, ou no mínimo ela está atenta ao, não é? Aí eu acho que isso... O processo de cogestão. Cogestão, não é? Que é um termo que muita gente não... Mas a ideia é fazer avançar, que a população não se limite a essa ideia da democracia representativa, de você ter representações que te defendem e tal. Se a gente avançar na possibilidade das pessoas serem gestores de si, de sua comunidade, da sua cidade, do seu país, né? E isso é um caminho, às vezes árduo, mas é assim, impressionante como, quando a gente conversa com as pessoas, como a gente vê os avanços que isso pode produzir. Deixa eu só assim, te interromper um pouquinho no sentido de explorar um pouquinho mais no bom sentido. A gente, você viu aí que no roteiro tem uma preocupação metodológica, Sim. né? E que fala da pesquisação. Por que a gente está trazendo isso? São perguntas que quem que formulou isso? O Estelar, esse grupo que Sim. Zé Neto coordena, que Pedro participa, Fernando, eu e tantas pessoas.
Então, assim, a ideia seria de, poxa, nós estamos num evento, várias pessoas que estão atuando em diferentes lugares, sim, enfrentando um desafio, que é um desafio de uma extensão, uma ação, né? Uma sim, ação que seja uma ação política, posicionada a partir de uma compreensão de mundo, de uma compreensão do meu papel nesse mundo, né? E tal. Então, assim, a gente queria explorar um pouquinho mais essas compreensões, como é que as pessoas estão encarando esse desafio, que alternativas, que estratégias estão sendo construídas a partir, né, do assumir esse desafio, por aí vai. Aí a metodologia da pesquisação tem muitas compreensões muito diversas, sim, sobre o que são, né, o que seria essa pesquisação. Do nosso ponto de vista, eu vou me arriscar aqui a dar uma certa síntese, sim, é um processo de pesquisa no qual se acredita que o conhecimento da realidade, né, ele sendo mobilizado de tal forma a gerar uma problematização, ele pode ser um estímulo fundamental para que se decorra daí uma ação, sim, uma ação superadora daquela problemática. Então, quando você me fala das cirandas da vida, e me coloca e apresenta da seguinte forma, dizendo que não, o que a gente faz é partir de situações limites, identificando a realidade. Vocês partem da realidade, problematizam aquela realidade e no sentido de encontrar formas de superação, de fazer a população encontrar seus caminhos de superação. Exatamente, não você, sim, né? Mas o processo gerar, sim, formas de superação. Né? Vocês são mediadores de um processo, sim, vocês não são, sim, fontes de solução, evidentemente. Isso, exatamente. Mas o processo que vocês mediam me parece um processo muito semelhante com o processo da pesquisação. Sim, sim. Por quê? Porque é um processo que parte da realidade, que mobiliza a realidade no sentido de mobilizar os conhecimentos que a própria população tem sobre aquela realidade, problematizar aquilo ali na perspectiva de que essa problematização, essa reflexão crítica, né, leve a uma inserção do sujeito, como Paulo Freire dizia, né? Uma emancipação. E uma tomada de atitude diante da vida. Então, assim, me parece que, embora você fale, o negócio de pesquisação não é muito comigo, mas me parece que vocês fazem a pesquisação. Eu queria ouvir se eu estou indo no caminho certo, se a minha compreensão, você concorda com ela ou não, ou você diria que não, que vocês não estão indo num caminho de pesquisação. Não, a história que a gente diz é o seguinte, a gente não parte disso, não parte da pesquisação para agir. A gente parte a gente tem um caminho, que é esse caminho de escutar as pessoas, que é esse caminho de ajudá-las a refletir sobre as condições da situação que vive, e também de ajudá-los a buscar soluções, construir caminhos de superação. Isso não é pesquisação? Porque no fundo, assim, quer dizer, isso a gente vai encontrar no Freire, quer dizer, então essas coisas acontecem. Mas eu, por exemplo, quando o movimento Escambo, a gente fazia esse movimento dos anos 80 e final dos anos 80 até os anos 90 em Janduís, no Rio Grande do Norte, no sertão do Rio Grande do Norte, quando o Escambo foi fundado, a gente fazia coisas que, assim, e a gente não partiu de Paulo Freire para fazer o Escambo, para o Escambo aconteceu, ou aquele todo o processo cultural que aconteceu, praticamente uma revolução em 4 anos em Janduís, ele não aconteceu porque a gente partiu de uma teoria ou de um caminho metodológico para chegar naquilo. Ele aconteceu porque, do ponto de vista histórico, havia as condições históricas para que aquilo acontecesse, e a maneira como a gente trabalhou, acabou que a gente estava sendo freiriano sem saber que estava. E o básico é isso, a escuta, a reflexão, né, coletiva. Partir da realidade. Partindo do que as pessoas vivem e daí se partir para a construção desses atos limites, dessas possibilidades de superação. Então, e aí
a partir dessa experienciação, né, de estar vivendo com as pessoas, de estar escutando, de estar compartilhando ideias também, experiências de vida e de mundo, né, partindo da história de luta e resistência das pessoas, dos grupos sociais, dos grupos populares, a gente começa a descobrir uma série de questões, algumas certezas e algumas incertezas, que a gente, no debate, na discussão, a gente começa a ver, bom, isso aqui, por que você tem tanta certeza assim de que isso nunca vai ser resolvido? Por que você não acredita que isso possa ser resolvido, né? E aí você começa a encontrar caminhos, que pode ser a pesquisação num espaço, num momento seguinte. Quando a gente tinha vivido isso tudo, a Vera pôde trabalhar a tese dela, né? Porque havia um material vivido, vivenciado, e aí a gente praticamente foi fazer um caminho de refletir sobre o que a gente tinha vivido, né? Escrever sobre aquilo, produzir vídeos, produzir CDs, né? De áudio, músicas, poesia, histórias em quadrinho. E isso tudo, quando a tese foi feita, isso estava feito. O que a gente fez foi refletir como é que a gente conseguiu produzir isso. Como é que a gente pode estar retornando à comunidade com isso? Como é que a gente está repotencializando essa prática junto à comunidade a partir dessa reflexão? Então, acho que é um processo que é muito misturado, né? A gente não sabe quando... porque é de praxis. E o processo prático, ele não tem um começo, um fim, ele é um processo que o tempo todo você está agindo e construindo consciência sobre isso, construindo uma consciência crítica sobre isso e tentando melhorar isso, melhorar aquelas condições sobre as quais a gente está se debruçando, está envolvido com aquilo. Eu acho que isso é bacana, e se isso dá 1000 pesquisas, se isso dá 1000 caminhos metodológicos, isso é uma consequência. Eu acho que o que a gente tem vivido nas Cirandas da Vida é um pouco isso. O que a gente vive no escambo é isso. O escambo já deu um bocado de escambistas, que são aqueles que se envolvem com o escambo, né? Que é um movimento que não tem direção, que não está institucionalizado, que não tem sequer um tostão de recurso público investido nesses 22 anos, e o movimento continua cada vez mais forte. Esse ano a gente vai fazer 7 encontros no ano sem ninguém ter recurso de governo nenhum, de nada. E assim, as distâncias são quilômetros, são 800 quilômetros. Por exemplo, um grupo de Recife vai para Janduís, né, lá no interior do Rio Grande do Norte, ou vai para o interior do Ceará, e eles vêm de lá para cá. Se autofinanciam? Se autofinanciam, levam seus espetáculos. Se o prefeito, como agora aconteceu no sertão do Ceará, uma ex-prefeita quis intervir no movimento, isso aqui não, prefeito, o ex-primeira-dama. Tenha calma, porque o escambo não aceita intervenção desse tipo. E como é que se articula o escambo? São os grupos se articulam. A gente tinha uma época que a gente ligava ou mandava cartas uns grupos para os outros, porque não tinha ainda e-mail, não tinha alguns recursos. Hoje já tem uma comunidade no Facebook, tinha na internet, no e-mail também, e um grupo, né, que se comunica constantemente. Mas o principal meio de comunicação do escambo são os nossos encontros, que a gente uma época chamou de congresso, outra época chamou, mas são encontros no sentido pleno dessa palavra. Eu quero me encontrar contigo, e por isso eu acho que o milagre do escambo é essa possibilidade. E no escambo a gente discute tudo, discute a vida, discute a arte, e discutir a arte para a gente é discutir a vida que a gente leva. Que esses filhos de trabalhadores rurais, né, a maioria deles que são grupos de sertão, grupos de crianças, adolescentes, de jovens, né, que vivem lutando para produzir sua arte, mas aquela arte é feita arte
um grupo com os irmãos Aniceto, que eles estão o dia inteiro plantando mandioca e vão colher a farinha, a goma e tal. Nas segundas-feiras eles estão na Feira do Crato vendendo essa farinha, essa goma. Quando é de noite ou no final de semana eles estão brincando lá. E essa brincadeira faz parte, né, da agricultura dele, da vida dele, né? E a arte é parte disso também. Então não tem como dissociar a vida cotidiana, né, da luta por comida, por saúde, por moradia, da arte que a gente faz. Então o escambo é isso. E aí é onde estão as metodologias desse movimento, onde estão os caminhos epistemológicos, não sei o quê. Ninguém sabe onde está, né? Então, e a gente acredita nisso, que quando de repente no caminho a gente encontra Paulo Freire, de repente no caminho a gente encontra Brecht, de repente no caminho a gente encontra Deleuze, a gente encontra essas figuras que produziram, a gente encontra José de Castro, né? Encontra Milton Santos, né? Encontra Paulo Freire sempre. Mas tem alguma coisa que move o escambo? Tem um farol a iluminar. Nós temos que Qual descobrir. É esse farol? Eu acho que uma das vontades, uma das coisas é a vontade de viver com alegria, de viver com dignidade, e essa arte é uma forma de expressar essa alegria de viver e essa nossa capacidade de criar e recriar o mundo, né? E de se encantar com ele, por mais difícil que pareça. Que eu fiz uma cantiga para o Júnior recentemente, que assim, onde devemos estar não é o lugar que nos chama, muitas vezes, né? O nosso lugar de artista, de trabalhador, de ser humano nesse país é difícil, mas não é estranho a nós. Então, às vezes, a gente se encanta com os chamados do capitalismo, da sociedade de consumo, não é? E se ferra todo. Quanta meninada não está em lugar onde foi chamada e não consegue estar no lugar onde o coração está chamando, onde o próprio ser está dando grito lá dentro, ele não consegue se escutar, né? Então, nessa perspectiva que eu acho que o escambo existe. O escambo existe porque as pessoas querem demonstrar que são humanos de altíssima qualidade, que têm capacidade de criar, de recriar o mundo, de resistir. Tem uma institucionalidade, um escambo? Não. O lugar da educação permanente. Sei. Né? E a gente trabalha o processo de educação permanente dos trabalhadores, que é o que a gente chamava de Sistema Municipal de Saúde Escola, e agora com a nova gestão, mudou, virou a Coordenadoria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. A gente dialoga com as residências, muito profissional de medicina, de família e comunidade. A gente dialoga com a forma dos processos formativos dos trabalhadores, e nós temos um eixo, um tripé com a educação popular que se efetiva através de uma experiência que a gente chamou de Cirandas da Vida. Certo. Que essa experiência Ciranda da Vida, ela vai dialogar com a ANEPS, e a gente estrutura, a partir desse diálogo com a ANEPS e a Universidade Estadual, um espaço que a gente chama de Espaço Ecobé, que trabalha com as práticas de cuidado, com a ideia de formação em educação popular e com práticas de cuidado, e que é uma experiência que a gente chamou o Elias é um dos nossos educadores lá, ele chamou de extensão comunitária, porque nós fomos para dentro da universidade, os movimentos foram para dentro da universidade a partir de um SBPC, que a ideia dessa tenda era ela ser temporária, é uma oca, que agora até foi desconstruída porque vai ser reconstruída com bambu, num lugar maior. Mas era a ideia de ser durante a SBPC
E aí terminou esse BPC, a gente ocupou e ficou... A gente que você disse quem? Os movimentos. Os movimentos, certo. Porque são vários movimentos em Fortaleza que trabalham com práticas. Tem um movimento que trabalha mais com terapia, outros com massoterapia, o PEIC, a Farmácia Viva. E aí a gente continuou ali. E ali a gente foi desenvolvendo um cuidado aberto para a gente da comunidade, que fica do lado, para os trabalhadores da UES, para os estudantes, certo. E também dialogando com a unidade de saúde que fica próxima. Mas é uma coisa protagonizada pelos movimentos. Então, hoje a gente, por exemplo, os cuidadores que estão no ECOBER, que são todos da ANEPS, eles se articulam com, por exemplo, o NEPSA, que é o núcleo de permacultura, que tem na UES, que a UES tem um núcleo de permacultura. Quando a gente vai fazer as formações de farmácia viva, a gente dialoga com o NEPSA, porque a gente trabalha a questão da agroecologia. Mas a base, assim, do que a gente está chamando de extensão comunitária, que é um movimento dos movimentos e práticas de educação popular que ocuparam o espaço da universidade, levaram para lá seu conhecimento para dialogar com o conhecimento que já é produzido ali. Então foi um movimento que, a meu ver, dialoga com o que o Boaventura chamou de ecologia de saberes, porque não é um movimento da universidade e a comunidade, é um movimento da comunidade vir para o espaço da universidade, mas não só para ofertar cuidado, para oferecer processos formativos e cuidado numa perspectiva do protagonismo dos atores populares que vêm para dialogar no mesmo pé de igualdade. Agora, na minha tese, a gente fez o quê? Uma das sinfonias da tese foi exatamente essa experiência com as práticas de cuidado a partir do ECOBER. E aí a gente teve atores desse processo que fizeram a sua pergunta de pesquisa, fizeram as suas narrativas, né, com várias linguagens, e a gente dialogou com os autores da humanização e com o Paulo Freire. Né? Certo. Eu já vi que essa experiência é muito grande, né? A gente teria muitos aspectos para abordar. Eu pensei que era focar nisso. Não, está perfeito. Só para tentar ir mais um pouquinho em cima do que a gente está querendo analisar. Você acha que essa interação entre os movimentos sociais e a universidade, ela de alguma forma, essa interação, qualifica, modifica a extensão que é feita a partir da universidade também? Ou seja, você acha que todo esse arranjo, ele modificou, ele interfere, ele ajuda a própria universidade a realizar o seu trabalho de extensão? Com certeza, porque vou te dizer, nós temos, por exemplo, dentro da UES, uma experiência de web rádio, que é uma experiência que nasce num movimento popular de estudante, de jovem, no interior do estado, que por acaso tem um professor que era desse movimento lá no interior do estado e traz os jovens daquela comunidade para dentro da universidade para ensinar como trabalhar com a web rádio, etc. E hoje essa web rádio, ela é um espaço de formação, de uso nas aulas da enfermagem. Por exemplo, tem a aula da enfermagem, tem a aula de especializações em gestão que se fazem a partir da web rádio. E essa web rádio, ela dialoga com o ECOBER. Né? Assim, o diálogo com a educação popular na web rádio, ele nasce a partir do ECOBER. E então, assim, essa é uma experiência que se focou mais na extensão, e aí vai dialogar com o ECOBER. Uma das coisas importantes que o ECOBER leva para a discussão da web rádio é essa história do protagonismo, que é um projeto de extensão da universidade, mas é a ideia do protagonismo. Quer dizer, a web rádio também começa com jovens de um movimento, não é nem de Fortaleza, do interior, vindo para dentro da universidade para dialogar com os estudantes da universidade. E ela hoje faz um diálogo com as escolas de ensino médio, porque as escolas, eles fazem programas sobre saúde, os estudantes produzem os programas,
E os alunos da escola assistem os programas e fazem a discussão e participam com questionamentos. E em algumas escolas já existe a experiência das escolas produzirem determinados programas, aquelas escolas que têm os laboratórios de informática, deles produzirem programas para... Bom, mas a gente ainda não consegue, por exemplo, hoje, no Ceará é diferente da experiência da Paraíba, que a Paraíba tem uma experiência da extensão popular mesmo, o Ceará não tem isso. Tem essas experiências isoladas, assim, são experiências, não digo que são isoladas, mas são experiências que não surgem desse lugar da extensão e que ocuparam o lugar da extensão num processo meio de ocupação, não num processo de que era aquela universidade que pensou na linha da extensão popular como aqui se pensa. Agora, por exemplo, nós ainda não conseguimos fazer um diálogo bacana com o PET, né? O PET ainda está no outro caminho. Nós tivemos uma experiência lá muito bacana, que foi a Liga de Saúde da Família, que aí teve essa outra dimensão, mas ela terminou sendo engolida pelo PET, né? Foi uma experiência bem local, apesar de ter esse nome de Liga, era uma experiência que fazia o diálogo da construção nessa perspectiva que a ANEPS, que é a Educação Popular, propõe. E hoje a gente tem sim essa articulação com o Versus, que não é mais um movimento de encontro nas férias, é um movimento que se constrói durante todo o ano. O que é o Versus? O Versus é uma experiência de vivência, estágio de vivência na realidade do SUS, né? Que ela foi reapropriada de 3 anos para cá, e, por exemplo, lá no Ceará, ela já começa, por exemplo, com os estudantes, eles ao irem para a primeira experiência, antes de ir para a comunidade, de ir para a unidade de saúde, conhecer o SUS, unidades, eles foram conhecer o território, os movimentos sociais. E esses movimentos sociais foram quem, de cada território que foi nesse passado, foram quem os introduziram nas unidades de saúde. Então, aí hoje o Versus no Ceará, ele virou um movimento que passa o ano todo se encontrando. Eles têm um grupo que é totalmente protagonizado pelos estudantes. Eles produzem um processo formativo que hoje ele dura o semestre todo, com encontros nos sábados. Esse sábado mesmo vai ter um. Com encontro nos finais de semana, preparando, e que é também já um elemento que consta na seleção. A seleção é protagonizada totalmente pelos estudantes e os movimentos populares são sujeitos da construção da programação. Aquilo que a gente começou se mantém no processo que acontece nas férias, que é de 15 dias, que eles emergem num espaço que começam indo, e aí vão desde assentamentos urbanos, porque não tem dinheiro para ir para o interior, assentamentos urbanos, comunidades indígenas, porque nós temos muito Fortaleza, e os movimentos, né? Para mim, o que a gente tem hoje de influência e na UFC a gente tem uma experiência, mas que não é muito protagonizada pelo estudante. Na realidade a luta de uma professora da enfermagem que faz um trabalho com as práticas de cuidado, que hoje é um projeto do PET, mas não tem muito essa característica do protagonismo. Ok. Agora, assim, pensando nessas ações de extensão, na sua diversidade, né? Você diria que existe dentro dessas experiências uma metodologia, um método de pesquisa-ação? Sim. Por quê? Como é que você entende? Por que você diria que é um método, uma metodologia de pesquisação? Olha, eu digo porque são, por exemplo, se pegar a experiência da Web Rádio, depois eu falo do Ecobep, porque a gente construiu uma metodologia mesmo. Mas, por exemplo, se você pegar a experiência da Web Rádio, eles trazem uma experiência da juventude, de periferia, de interior. Esse grupo, ele vem para dentro da universidade com essa experiência, mas ele constrói um movimento, que é
Olha, os estudantes da universidade precisam se apropriar das tecnologias de trabalhar com essa ferramenta virtual. Mas para além de se apropriarem da ferramenta virtual, eles precisam conhecer, compreender como é que foi o movimento daquela juventude lá do Irajá, que é um distrito rural, um distrito semi-rural de um município chamado Hidrolândia. Então eles vão partir da história de luta e resistência daqueles jovens para entender qual foi a importância da ferramenta virtual para aquela juventude poder se conectar com o mundo. E aí eles trazem isso para fazer reflexão do seu processo de formação e vão intervindo no processo formativo quando as aulas passam a incorporar essa ferramenta, mas não descontextualizada dessa história, né? Então, para mim, isso é um princípio metodológico. Partir da história de luta e resistência dos sujeitos. Segundo, à medida que os estudantes, estou pegando aqui a web rádio, à medida que os estudantes se apropriam das ferramentas virtuais, eles têm uma propriedade dos conteúdos que eles vão trabalhando, mas eles começam a construir um processo de aula, por exemplo, na virtualidade, onde os outros colegas da turma vão entrando ali em ferramentas que eles usam cotidianamente, mas não para o estudo. Usam para se comunicar, para namorar, para curtir suas coisas. Então eles vão trazendo e vão entrando ali para discutir os temas. E aí não tem mais um professor. Os estudantes, porque entram no Facebook, agora não é mais MSN, era MSN, agora já virou Facebook, era Orkut e MSN, agora já é Facebook, né? Então eles entram no Facebook e vão, então, por exemplo, tem sempre um provocador do programa, mas esse provocador faz uma fala e os estudantes começam a fazer a interagir virtualmente. E aí eles criam aquelas estratégias dos programas de rádio. A gente no final vai sortear um livro que tem a ver, ou algo que tem a ver com a temática que está sendo discutida. Então é muito interessante. Agora, a experiência das cirandas, porque assim, nós transformamos a ideia da experiência das cirandas, que ela não está dentro da universidade, ela está na gestão, a educação popular dialogando com a educação permanente no âmbito do trabalho do SUS, mas ela virou a minha pesquisa de doutorado. Só que a discussão era como é que essa pesquisa, que a ideia era ser uma pesquisação na ciranda, a ciranda trabalha com a ideia de que ela tem em cada região de Fortaleza um cirandeiro. Quem é um cirandeiro? É um ator do movimento popular que vem da ANEPS. A maioria deles não tinha nem a formação acadêmica. Hoje quase todos terminaram a graduação, mas a maioria não tinha. Então, mas a ideia era, a proposta era que o caminhar da ciranda, a gente produzisse uma reflexão, e aí nós fomos buscando as bases. Vamos buscar a sistematização de experiência do Oscar Hara. Então foi uma das nossas bases. Vamos buscar o Círculo de Cultura Freiriano, foi uma das outras bases. E aí nós descobrimos, porque assim, quando a gente já trabalhava na ciranda com a história de luta e resistência, que era, nós chegamos numa comunidade, vamos ouvir o que é das crianças, dos jovens e dos adultos, o que eles têm para contar sobre sua história. E a partir dessa reconstituição da história, o que é que ele aponta como situação limite para ser enfrentada. E a gente escolhia alguma daquelas situações limite para a gente aprofundar o círculo de cultura, mas isso trabalhando com as linguagens da arte. Aí nós fomos encontrar no movimento sindical italiano uma experiência chamada Comunidade Ampliada de Pesquisa, que era a ideia de que os trabalhadores da fábrica
eles não queriam mais estar alienados da produção, do que eles faziam no seu cotidiano. Eles queriam poder refletir e produzir conhecimento sobre o que eles estavam fazendo. E aí tem um médico, que é um fisiatra, chamado Ivar Odone, que ele sistematizou isso. E a política de humanização trouxe isso para a política do SUS. Só que eles trazem fazendo o foco do trabalhador de saúde. Então, é o trabalhador produzindo reflexão, que pode se fazer com várias linguagens, que produção de conhecimento não se faz só no formato acadêmico. Pode se fazer com música, pode se fazer com teatro, pode se fazer de várias formas. Só que o nosso cirandeiro, apesar dele estar trabalhando na saúde, ele não é um trabalhador da saúde, ele não é um técnico da saúde. Ele não tem os conhecimentos do métier da saúde. Ele é um cara do movimento popular, ou uma cara. E aí a gente disse, não é a comunidade ampliada de pesquisa, porque esse ator, ele não é um trabalhador da saúde. Ele é uma mistura de movimento popular com um gestor, numa nova perspectiva. E aí nós inventamos uma metodologia que nós chamamos de ciranda de aprendizagem e pesquisa, que ela é pesquisação. Por quê? Porque a partir das situações limite que se levantavam na história de luta e resistência, a gente construía uma perspectiva de problematização que ia produzindo a transformação da realidade, que eram os atos limite. E aí o que é que aconteceu? Cada região da cidade, ela foi construindo a sua sinfonia. Então, na região 1, nós estávamos numa área de mangue, ocupada pelo povo que não tinha moradia, mas depois que o mangue já tinha sido destruído pelo mercúrio das salinas, entendeu? E aí eles diziam, não fomos nós que destruímos o mangue. E o nosso cirandeiro é um músico do movimento de cultura. Aí ele dizia, olha, o povo do mangue está dizendo que não quer sair de lá, porque não foi ele que destruiu o mangue. Mas ele compreende que é possível cuidar do que ainda resta. E eles querem o quê? Querem construir uma tecnologia. Eles desejam poder buscar a construção de uma tecnologia que os mantenha no mangue, para eles virarem cuidadores do que resta. Na região 2 da cidade, nós tínhamos como protagonista um menino do movimento de meninos e meninas de rua, cuja experiência toda era construída com a juventude em conflito com a lei. A situação limite lá foi a violência, mas os movimentos mulheres, os movimentos comunitários diziam que os jovens eram os produtores da violência. E eles diziam, não, nós não somos os produtores da violência. Quem produz a violência é o Estado, que não produz, que nos deixa à margem da escola, que nos deixa à margem do trabalho, que nos deixa... Então, eles diziam que o grafite, o hip hop, para eles, era um caminho por onde eles podiam se comunicar com a sociedade, porque a sociedade jamais ia ouvir ele. O posto de saúde não ouvia ele. Quando ele chegava no posto de saúde, os trabalhadores ficavam morrendo de medo. Então, o ato limite que foi construído com base nessa pesquisação foi um aprofundamento nas técnicas do grafite, mas a partir dessa técnica a gente discutiu o papel desse menino em conflito com a lei na sua comunidade. E o grafite surgia como possibilidade de profissionalização com algo que era prazeroso para ele, que ia romper com a determinação social de ser um bandido. Então, cada cirandeiro, ele construiu sua pergunta de pesquisa a partir do que surgiu na história de luta e resistência, e ele construiu com a comunidade, com os atores que se agregaram na ciranda, naquele grupo. Então, o cirandeiro foi o nosso grupo sujeito, os cirandeiros. Então, nós tínhamos um cirandeiro de cada região e mais... Nesse momento, você era professora da universidade? Não, você era... Não, já não era, eu era aluna do doutorado. E coordenava a ciranda. A ciranda era uma promoção de quem? A ciranda. Quem é que
iniciou esse processo? Porque assim, a ciranda foi uma provocação da ANEPS para a gestão. A gestão de Fortaleza, municipal. Entendi. Nós queremos dialogar com a gestão. Os movimentos querem dialogar com a gestão, mas se fazendo ouvir. E aí nós criamos as cirandas com essa perspectiva. Então, você trabalhava na secretaria municipal nesse momento já? Eu sou servidora do município, sou médica de saúde da família. Mas aí nesse momento à disposição de trabalhar com as cirandas e de trabalhar com a formação. Mas vamos dizer, era uma ação que envolvia institucionalmente a Secretaria Municipal de Saúde. Sim. Perfeito. Então deixa eu lhe perguntar uma coisa, que a gente vem se debruçando sobre essa pergunta. Veja só, a pesquisação, ela é muito eficiente, é uma forma de produção de conhecimento muito eficiente para gerar ações, né? Ações de enfrentamento, que você está chamando de atos, né, que superam as situações limite. Perfeito. Agora, é só isso a pesquisação? Ou seja, a pesquisação é uma forma apenas de produzir uma ação, ou ela também produz um conhecimento que seja um conhecimento importante, fundamental, válido? O que você acha? Para além da ação, não sei se eu me fiz entender. Entendi. A pergunta é, a pesquisação só promove ações, embora seja super importante essa forma de produzir ações? Que outros conhecimentos? Eu vou pegar esse exemplo para depois eu faço uma coisa mais geral. Os cirandeiros, eles não foram objeto de pesquisa. Eles foram sujeitos. Eles fizeram sua pergunta de pesquisa, eles construíram sua narrativa e eles escreveram a tese comigo. E eles defenderam a tese comigo. E nós defendemos a tese com o jeito como os cirandeiros sabem fazer melhor. Os cirandeiros, o Tiago, ele foi dialogar com o Nestor Canclini, porque ele disse que o Nestor Canclini estava chamando de grafite a pichação. E podia ser que lá no México o grafite fosse aquilo, mas para o povo do Nordeste, do Ceará, o grafite não é a comunicação entre os marginalizados, que era o que o Nestor Canclini dizia. Era a comunicação desse marginalizado, desse que está à margem, com a sociedade em geral. Então ele foi dialogar com o autor e ele foi escrever algo. Mas ele foi escrever algo com a senopoesia, que era uma linguagem, e com o grafite, que era uma linguagem que era mais próxima dele. Mas essa narrativa, sendo poética, ela entrou na tese. Então, o que é que a gente começou a trazer com a tese? Primeiro, a autoralidade dos sujeitos populares. Os sujeitos populares produzem um conhecimento que também é válido. Ele ainda não está reconhecido dentro da universidade como deveria. Mas, a partir disso, nós começamos a levar essa perspectiva da ciranda de aprendizagem e pesquisa para a residência de medicina de família. Um dos médicos de família que nós formamos lá no Ceará, ele trabalhou com a ciranda de aprendizagem e pesquisa para produzir sua monografia, envolvendo um grupo sujeito do território onde ele atuava como médico de família, que tinha jovens para discutir as lutas populares. E isso virou a monografia dele, que também tinha um jovem da comunidade, um agente comunitário de saúde como coautores. Por exemplo, uma estudante da residência multiprofissional de saúde da família, ela produziu a monografia dela tendo o Círculo de Cultura como a estratégia de fazer a formatação da produção dos dados. Ia trabalhar a promoção à saúde, e o Círculo de Cultura foi o caminho metodológico para que os trabalhadores não fossem só informantes-chave. Qual é a diferença de produzir um conhecimento assim? O conhecimento produzido dessa outra forma, sob essa outra perspectiva metodológica, que diferença ele tem? A diferença é que o sujeito não é só o pesquisador oficial. Certo. É que você amplia essa possibilidade de popularizar a pesquisa e de que aquele sujeito da vida começa a perceber que ele também produz conhecimento.
E ele começa a se incluir nesse universo dos autores. Ele é autor do seu conhecimento. E ele percebe que o conhecimento não é uma coisa apartada da vida. O conhecimento é algo que serve para mudar a realidade. E essa mudança da realidade, ela não é só do concreto, vamos dizer assim, da ação, da ampliação do olhar sobre a realidade, dessa dimensão política da educação e da produção do conhecimento. Este conhecimento, aí eu resgato o Boaventura, ele quando ele fala do senso comum, que eu chamo, como Paulo Freire, de saber de experiência feito, ele vai dizer que esse saber eu digo, né, relendo ele, que esse saber de experiência feito é um saber que ele surge da experiência e ele tem uma função concreta na vida das pessoas, porque a academia, ela ainda produz um conhecimento que está muito ao sabor do desejo do pesquisador. Mas o desejo do pesquisador, que é muito importante, precisa estar implicado com uma ideia de transformação da sociedade. Para que é que o conhecimento se produz? Ele produz para que a sociedade se reconstrua. E aí, o conhecimento que a gente produz, a meu ver, na perspectiva da extensão popular, da pesquisação como ela é concebida no contexto da América Latina, né? Desse olhar nosso do Sul, da epistemologia do Sul, né? É uma pesquisa que precisa transformar essa realidade de opressão aonde a gente está inserido, né? Nós estamos inseridos numa realidade inclusive, de que o conhecimento válido é o conhecimento do Norte, é o conhecimento europeu, e nós estamos aqui, em plena América Latina, reproduzindo o conhecimento dos europeus. E aí, esse maravilhoso homem chamado Paulo Freire, que na realidade é um ícone, mas junto com ele tem um conjunto de sujeitos, uns que já partiram para outra dimensão, outros que continuam aqui, eu considero esse grupo que aqui da Paraíba, como nós lá do Ceará e muitos outros que estão espalhados pelo Brasil nessa luta da educação popular, é essa perspectiva da gente dizer o conhecimento, ele é muito importante, mas ele precisa ser um conhecimento compartilhado com aqueles que fazem a produção da vida nos territórios. E esse conhecimento precisa servir a essa transformação para que a gente tenha uma sociedade mais justa e tenha sujeitos que se percebem capazes de ser mais, capazes de serem protagonistas da sua própria história. Deixa eu ver se eu entendi o seu raciocínio. Além que eu concordo, diga-se de passagem, além da inserção crítica do sujeito na realidade, a pesquisação, ela traz também um conhecimento diferenciado, porque ele é um conhecimento que parte da vida, das necessidades da vida. É mais ou menos por aí? Parte das necessidades da vida, mas ele traz o sujeito implicado. O sujeito está implicado na produção desse conhecimento, porque ele é parte dessa vida, né? Mas ele também, ele parte da vida, mas ele não quer se encerrar nesta vida. Não é como eu vejo a potência da pesquisação, a vida. Eu não vou só fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo, eu não vou só produzir uma crítica ao que está acontecendo nessa realidade. Eu vou produzir uma crítica, mas ela vai servir para que mais sujeitos e sujeitas, atores e atrizes, protagonizem a reconstrução dessa nova realidade, que deve ser uma realidade que ela produz menos opressão. Né? Quer dizer, nesse sentido, a pesquisação, ela organiza e promove a ação, mas ela também produz um conhecimento diferenciado. Isso. Porque o sujeito dessa leitura de realidade, ele tem um outro posicionamento diferenciado do pesquisador acadêmico. Isso. Né? E isso também é academia, né? Acho que assim, o movimento que a gente vem fazendo, vem tentando fazer nessa caminhada e rodando por tantos estados,
com essa discussão da educação popular, assim, hoje já não é só para a gente dar visibilidade às experiências populares, né? Mas, e aí, por exemplo, a discussão da sistematização de experiências, como o Oscar Hara nos ajuda a trazer, é essa perspectiva de que os sujeitos, e o Paulo Freire falava disso, da autoralidade, os sujeitos se percebem que são autores. Essa autoralidade, mas isso a gente precisa, a educação popular, com esses seus caminhos de pesquisação, de pesquisa participante, né, das cirandas de aprendizagem e pesquisa, a gente vai instaurando, nesse contexto da academia, uma ideia de que são muitas as formas de produzir conhecimento e que todas elas podem ser válidas, né? O Bakhtin já dizia que é preciso acabar com as monofonias, é preciso produzir as polifonias. E nós não precisamos, eu fico muito aperreada quando eu vejo o povo dizendo a sua pesquisa é quanti ou é quali? Na saúde isso é muito forte. Os epidemiologistas e as pesquisas qualitativas, né? Mas se nós pudermos produzir polifonia, às vezes, para aquele determinado território, a quantidade é muito importante também. Mas essa quantidade não pode estar separada, desapartada de um contexto de entender por que que aqueles números existem naquele território, por que tem tanta essa doença aqui. É importante saber que tem tanta, porque isso nos ajuda a pensar a magnitude das ações que a gente vai pensar. Mas ela vem dialogando com o sujeito entender que essa quantidade, ela tem algumas razões que estão na dimensão política, ideológica e epistemológica. Porque, como diz o nosso querido poeta Ray Lima, é preciso fazer a reforma agrária do conhecimento. Porque o conhecimento ele está ainda extremamente compartimentalizado e ainda extremamente concentrado nos espaços acadêmicos. E como ele está concentrado nesses espaços, ele toma uma forma que é muito dura, que é uma forma só, né? E aí, quando esse conhecimento começa a dialogar com esse outro conhecimento da vida, o saber de experiência feito, não digo que a gente consegue tirar todas as formas, mas a gente vai produzindo muitas formas. E aí você pode, nesse momento, escolher essa forma, naquele você escolher essa outra, e aí a gente vai tendo essa, que eu entendo que a gente chama, que o Bakhtin chamou de polifonia. Perfeito. E você acha que as universidades, as instituições de pesquisa, elas estão abertas a realizar pesquisas sobre esse tipo de prática, sobre esse tipo de produção de conhecimento que é feito de forma polifônica? Você acha que as universidades, as instituições de pesquisa em geral, elas já se mostram interessadas e desejosas em pesquisar esse tipo de produção de conhecimento ou não? Olha, eu acho que não dá para pensar as instituições acadêmicas como blocos homogêneos, né? Eu sou uma esperançosa em corrigir. Apesar de hoje eu não estar dentro de uma universidade, eu tenho um trânsito muito grande em várias delas. E eu vejo que pequenos espaços vão se abrindo. E acho que esses são os nossos focos de resistência. O que é que a gente precisa? A gente precisa espalhar essas coisas que estão acontecendo. Esses espaços que ainda estão na micropolítica, né? E precisamos ir tecendo essas redes, né? Essas teias. Eu, por exemplo, percebo esse núcleo da Paraíba como um espaço. Hoje Sergipe começa a delinear um espaço, o Ceará começa a delinear alguns espaços, Rio Grande do Sul. Acho que acredito que hegemonicamente ainda não. Mas se você olha hoje, por exemplo, esses cursos de medicina que estão se criando em lugares nos interiores,
em vários desses cursos, por exemplo, em Passo Fundo, uma das pessoas que está na linha de frente é uma filósofa que vem do movimento das mulheres camponesas. Hoje eu vejo o MST ajudando a construir mestrados na área de agroecologia, de ambiente. Então, eu vejo esses pequenos exercícios polifônicos em muitos lugares. E o que a gente precisa é de momentos como esse que o seminário aqui da Paraíba está nos proporcionando, da gente poder se encontrar e ir compartilhando e polinizando essas possibilidades. Perfeito. Muito obrigada. Assim, aí eu iria dizer, para fechar... Pode ficar à vontade. Andréa, tem um poeta que é cearense, norte-rio-grandense e agora paraibano, que é ator também, que é o Júnior Santos. Ele tem um poeminha dele que eu gosto muito, e eu digo ele em muitos lugares, porque ele diz que esse diálogo entre o saber acadêmico e popular, ele diz assim, que quando o saber popular e o saber acadêmico se encontram, aí a prosa é misturada. O linguajar é meio louco, porque tem papo de caboclo e conversa de doutorada. Tem riso, canto e balada, repente feito de rima, receita de medicina e remédio popular. E essa é uma mistura muito arretada. Muito obrigada, foi um prazer te conhecer. Foi muito bom fazer esse papo. Eu acho que esse era o papo que eu ia fazer lá, acho que eu nem precisa. Os outros precisam soltar, né? Não é? Foi muito bom, muito obrigada. Obrigada também pela oportunidade de conversar sobre isso. Foi ótimo. Prazer, Vera.